Olá pessoal, eu sou a professora Cíntia e nós vamos para a correção do PET volume 6 de matemática, primeiro ano do ensino médio, a semana 4. Nessa semana, o PET trabalha com conceitos ligados aí ao plano cartesiano. Vamos começar pela primeira questão. Ela diz que para criar um logotipo, um profissional da área de design gráfico deseja construí-lo utilizando um conjunto de pontos no plano na forma de um triângulo, exatamente como mostra a imagem. A gente tem aqui o que esse designer gráfico quer construir. A imagem está aqui. A questão continua dizendo que, eu vou ler o resto aqui, que para construir tal imagem, utilizando uma ferramenta gráfica, será necessário escrever algebricamente o conjunto que representa os pontos desse gráfico. Então, quer saber, né, esse conjunto aí é dado pelos pares ordenados x e y, de forma que são números naturais, né, pertencente ao conjunto dos números naturais, tais que. Então, o que a questão quer é que a gente escreva aí a representação algébrica disso que o PET trouxe para a gente representado graficamente. Então, o que a gente pode perceber aqui nesse desenho, esse triângulo aqui que ele desenhou, é que nós temos aqui um desenho que se inicia nessa origem, no ponto 0, 0, e nós temos aqui que para x, o maior valor que ele pode atingir é o 10, correto? O y, aqui também ele pode atingir o maior valor que é 10, e esse ponto aqui, olha, a gente pode traçar uma reta aqui. Esta reta é a reta que representa os valores de y igual aos valores de x. Então, aqui é 10 para x e 10 para y, como vocês podem perceber. Então, aqui é 9 para x, aqui é 9 para x, também é 9 para y. Então, o que acontece? Nós vamos estabelecer aqui algumas relações. A gente vai pensar no maior e nos menores valores que isso aqui pode atingir. Então, como nós vimos, o menor valor é 0, né? Então, está aqui na origem. Então, nós podemos dizer que o 0 é menor ou igual a esse valor de y, correto? Então, nós estamos aqui pensando nessa reta em que os valores de y são exatamente iguais aos valores de x. Então, nós temos também que o valor de y, ele pode ser menor. Todos os valores que estão aqui para baixo, ó, eles vão ser menores. Se a gente for comparar o valor de x e y, então qualquer outro ponto que esteja aqui, não importa quem seja, o valor de y aqui vai ser menor que os valores de x. Então, o y, ele pode ser menor ou igual ao valor de x. E qual que é o valor máximo que o x pode atingir? É o 10, correto? Então, o x ele pode ser qualquer valor menor dentro dos números naturais, obviamente, como a questão disse. Então, ele pode ser menor ou igual a 10. Então, é essa relação que a gente estabelece aqui, sendo que isso aqui está no conjunto dos números naturais, né? Conjunto N. Então, nós temos aqui que esta figura, né, algebricamente, a gente pode representá-la como sendo o intervalo onde o 0 é menor ou igual a y, então o y ele pode ser 0 ou valores maiores que 0, só que o y ele tem que ser menor que os valores de x ou igual, então ele pode ter o mesmo valor de x ou pode ser menor que o x, sendo que o x pode ser menor ou igual a 10, ele pode estar entre qualquer valor entre 0 e 10. Então essa aqui é a nossa representação. Vamos ver lá qual que é a letra que corresponde a esta representação aqui. Então, nós temos aqui que a resposta correta é a letra B. Nós temos 0 menor ou igual a y, que é menor ou igual a x, que pode ser menor ou igual a 10. Na questão número 2, ela diz que a figura mostra parte de um mapa da cidade de Ubá. Diz que tem as praças aí Agenor Barbosa, Mercedes, Independência, São Januário e Guido Marliere, se localizam respectivamente nas seguintes posições no mapa. Quer que a gente localize, baseando aqui na localização. A gente tem aqui as letras, né, e os números. Daqui que a gente forme aí os pares que indicam a localização de cada uma dessas praças, como está mostrando aqui nas alternativas. Então, vamos começar na ordem correta aí. Vamos começar pela essa praça Agenor Barbosa. A praça ela está aqui, ó,
Deixa eu colocar o nome da praça toda para não ficar tão difícil. Então, a Praça Agenor Barbosa está aqui. A gente percebe que ela está nessa primeira linha, que é correspondente aqui à letra A. E ela está aqui, olha, nessa terceira coluna, né? Então, a representação da praça está aqui, está nessa terceira coluna. Então, a Praça Agenor Barbosa, nós vamos dizer que ela é A3. A outra praça vai ser a Praça Mercês. Vamos procurar ela aqui. Ela está bem aqui, ó. Então, essa praça, ela vai estar nessa coluna 2 aqui e na linha C, né? A representação da praça é esse desenho pequenininho aqui. Então, ela está aqui na linha C. Então, a Praça Mercês é C2. Aí vamos para a Praça Independência. Vamos procurá-la, vou trocar a cor aqui. Vou pôr um azul agora. A Praça Independência, ela vai estar... Cadê ela? Aqui, ó. A localização dela está aqui. Então, ela está nessa linha E. E está bem aqui, olha, bem no cantinho da coluna, da coluna 8. Então, ela é linha E, coluna 8, é a Praça Independência. A Praça São Januário, vou colocar ela também com uma cor diferente. Ela tá, vamos ver onde é que ela tá. Ela tá aqui, ó. Então, ela também está na linha E, mas aí ela tá na coluna 6. A outra praça, a última, é essa Guido Marleieri, né? Não sei se é assim que lê, mas vou pegar uma outra cor aqui para marcar ela. Vou pegar esse roxinho aqui. Então, ela vai estar... Vamos ver onde que ela está localizada. Ah, ela aqui, ó. Então, ela está bem aqui no D, na linha D, e a coluna 12. Então, vamos organizar isso aqui agora. Então, a gente tem a primeira praça, Agenor Barbosa. Nós falamos que ela está na linha A, coluna 3. A segunda praça, que é a Mercês, está na linha C, coluna 2. A Independência está na linha E, coluna 8. A São Januário está na linha E, coluna 6. E essa última praça está na linha D, coluna 12. Vamos ver qual que é a resposta que se encaixa nisso aqui, né? Ó. Então, nós temos a letra B, olha, A3, C2, E8, E6, D12. Então, a resposta correta da questão, letra B. A questão número 3 diz que o Paulo fez uma viagem de 300 km em seu carro, gastando 6 horas da seguinte forma. No primeiro, ele andou 120 km a 60 km por hora. Aqui, vamos estabelecer a relação entre a distância percorrida e o tempo. O gráfico justamente vai falar, olha, que ele vai querer representação gráfica do deslocamento em função do tempo. Então, nessa primeira parte da viagem, em que ele andou 120 km a 60 km por hora, nós podemos dizer que ele andou por 2 horas. Porque se eu divido a distância pela velocidade, eu tenho o tempo. Depois ele parou por meia hora. Então, aqui foram 30 minutos em que ele ficou parado, ele não está se movimentando. Depois, ele andou a mais 80 km a uma velocidade de 80 km por hora. Então, dividindo a distância pelo tempo, a gente vê que ele andou mais 1 hora. Depois, ele fez outra parada, dessa vez de 1 hora e 30 minutos. Depois, ele fez o restante do percurso a uma velocidade de 100 km. A gente percebe que ele já andou por 5 horas, ó. A gente tem aqui 30 minutos com 1 hora e meia, 2 horas, mais uma 3, 4, 5 horas. Então, esses outros 100 quilômetros ele fez em 1 hora, né? Já que a viagem gastou aí no total de 6 horas. Então, vamos observar aqui qual que é o gráfico que melhor representa essa movimentação, né? Essa viagem aí do Paulo, relacionando o deslocamento e o tempo. O gráfico A nós já vamos eliminar, porque olha, o negócio começa aqui nos 60 quilômetros, né? Como se tivesse começado com uma distância percorrida de 60 quilômetros. Isso não foi falado na questão. Nós vamos pegar os gráficos que começam do ponto 0, 0, né? 0 tempo, 0 distância percorrida. Vamos ver se o B, então, encaixa. O B, ele começa bem. Então, tá aqui
o ponto 00, né? Ele começou a viagem com tempo 0 e distância percorrida 0. E quando ele faz os 120 quilômetros, a gente tem aqui realmente que ele andou por 2 horas. Então, tá ok. Depois diz que ele parou por 1h30. A gente for observar aqui, olha, cada quadrinho desse aqui vai equivaler a meia hora, não é? De 2 a 3 dá 1 hora. Então, cada quadrinho desse equivale a 1 hora. A gente vê aqui que por esse gráfico, considera que ele só parou por 30 minutos. Ele só parou por esse quadrinho aqui. Não é o que fala na nossa questão, né? Ele parou, na verdade, por 1h30 e não só por 30 minutos. Então, a letra B também não representa a nossa função, essa relação aí. Vamos ver o gráfico da letra C. Começa no 00, ok. Mas aí, quando chega nos 120 quilômetros aqui, olha, não deu 2 horas. E nós já vimos que 120 quilômetros, ele vai gastar 2 horas para percorrer, porque ele está a distância de 60 quilômetros por hora. Então, já elimina também o gráfico da letra C. Nos resta a letra D, que obviamente vai ser a resposta correta, mas vamos fazer a análise. Então, ele começa aqui do ponto 00, 0 tempo, 0 distância. Quando ele percorre 120 quilômetros, passaram-se 2 horas, ok? Aí ele faz uma parada, olha, vamos contar o tempo da parada dele. Então, 30 minutos, 1 hora, 1h30, ok. Então, aqui ele retoma a viagem e andando mais 1 hora, olha, porque ele vai parar aqui de novo. Então, nós temos meia hora mais meia hora, certo? Então, ele anda mais 1 hora, que corresponde àqueles 80 quilômetros lá que ele anda na próxima etapa da viagem, e faz mais uma parada de meia hora. Olha aqui os 30 minutos em que ele para. E depois, ele faz o restante da viagem a 100 km por hora, gastando exatamente 1 hora. 30 minutos mais 30 minutos, 1 hora. Então, o gráfico que descreve aí perfeitamente esse movimento e o deslocamento em função do tempo é a letra D. Questão 4. 3 funcionários de uma empresa, Fernanda, Gláucia e Helena, executam a mesma tarefa. Terminando o trabalho, o gerente do setor representou no plano cartesiano, por meio dos pontos F, G e H, a porcentagem de trabalho realizado e o tempo gasto para executá-lo por funcionário, conforme está ilustrado aí na figura. O desempenho é medido pela quantidade de trabalho realizado em relação ao tempo, de forma que se considere tanto melhor o desempenho, quanto mais trabalho se realiza por unidade de tempo. Então, a ordem de classificação das funcionárias que teve o melhor para que teve o pior desempenho é. Então, nós vamos classificá-las da melhor para menor. Então, quando a gente vem aqui, olha, vamos começar analisando aqui analisando a Helena. Então, aqui é o tempo gasto e aqui o desempenho, né? A quantidade de trabalho executado. A gente vê que ela está numa posição aqui do gráfico bem baixinha, né? Então, ela gasta aqui um determinado tempo e ela faz uma quantidade aqui de trabalho que não é tão grande. Então, a Helena está aqui. Aí, quando a gente passa para a Gláucia, né? Você vê que ela gastou mais tempo que a Helena e ela executou quase a mesma quantidade de trabalho que ela. Bem pouquinho acima aqui o trabalho que ela realizou, num tempo bem maior. Então, a gente já pode ver que ela é a pior classificada. Quem vai ser a melhor classificada, então, é a Fernanda. Olha até onde subiu aqui o gráfico dela, que mostra o trabalho desenvolvido. E olha a quantidade de tempo que ela usou. Ela fez muito mais trabalho, praticamente o mesmo tempo que a Helena usou para fazer bem menos, né? Então, se a gente for olhar, ó, o melhor desempenho aqui é o dela, que está bem alta no gráfico, aqui na parte do gráfico que representa a quantidade de trabalho realizado num tempo consideravelmente pequeno, né? Ó, então, se a gente fosse fazer um gráfico de barras aqui, ela estaria por aqui, enquanto a Helena estaria bem mais abaixo, e a Gláucia ainda gastou um tempo danado para fazer uma quantidade de trabalho muito pequena também. Então, você tem no primeiro lugar a Fernanda, que claramente
executa a maior quantidade de trabalho no menor tempo. Em segundo lugar, nós vamos colocar a Helena, porque embora a quantidade de trabalho dela esteja muito próxima da Gláucia, a Gláucia usa um tempo muito grande para fazer praticamente o mesmo trabalho. Então, a classificação fica Fernanda, Helena e Gláucia. Letra B é a resposta correta. Questão número 5. Uma empresa farmacêutica fez um estudo da eficácia em porcentagem de um medicamento durante 12 horas de tratamento em um paciente. O medicamento ele foi administrado em 2 doses com espaçamento de 6 horas entre elas. Assim que foi administrada a primeira dose, a eficácia do remédio cresceu linearmente durante 1 hora até atingir a máxima eficácia de 100%. E permaneceu em máxima eficácia durante 2 horas. Após essas 2 horas em que a eficácia foi máxima, ela passou a diminuir linearmente, atingindo 20% da eficácia ao completar as 6 horas iniciais da análise. Nesse momento, foi administrada a segunda dose, que passou a aumentar linearmente, atingindo a máxima eficácia após meia hora, né? Então, 0,5 da hora, então, após 30 minutos. E permanecendo em 6% por 3 horas e meia. Nas horas restantes da análise, a eficácia decresceu linearmente, atingindo ao final do tratamento 50% da eficácia. Então, considerando as grandezas de tempo em hora no eixo das abscissas, que é esse eixo X, e a eficácia do medicamento em porcentagem no eixo das ordenadas, que é esse eixo Y aqui, qual que é o gráfico que melhor representa esse estudo? Bom, isso aqui é uma questão do Enem, e tem uma das coisas muito importantes no Enem a gente ganhar tempo. Então, a gente já consegue aqui visualmente eliminar algumas questões. Nós vamos eliminar a letra B, porque nós estamos descrevendo uma continuidade, né? Então, aqui, olha, isso aqui que não tem continuidade nenhuma, não pode ser a resposta correta. A gente está analisando uma coisa que começa aqui do zero, ela vai aumentando, tem uma sequência, né? Esse crescimento linear aí que eles falam, esse crescimento e esse decrescimento ao longo do tempo, é uma sequência de acontecimentos que estão interligados. Então, isso aqui que não tem ligação nenhuma, isso aqui não representa o gráfico que foi descrito, isso aqui também não. E esse aqui também não, porque, olha, embora ele até pareça ter uma certa continuidade, esteja bem ok, o que é isso aqui, né? Não diz que chega num ponto, ele desce. Que figura é essa aqui? Então, a gente elimina essa letra E também. A gente vai ver que o que pode estar de acordo aí com o que foi falado, ou é o gráfico da letra A, ou é o gráfico da letra C. Então, tendo eliminado os outros, vamos passar para uma análise do primeiro gráfico. Então, a gente diz lá que foi dito, né, lá na questão, que o medicamento é administrado e assim que foi administrada a primeira dose, a eficácia do medicamento, né, permaneceu em máxima por 2 horas. Então, eles aplicam a primeira dose do medicamento. Durante 1 hora, a gente vê um crescimento linear. Então, essa reta aqui, olha, ela vai crescendo. Chegou a 100% em 1 hora, como foi dito na questão. Tá ok. E aí diz que ele permanece em 100% de eficácia por 2 horas. Aqui, olha, a gente só está vendo permanecer na eficácia máxima por 1 hora. Então, isso aqui não descreve a nossa questão, né? Não pode estar representando o gráfico que foi descrito na questão, porque a eficácia máxima tem que ser mantida por 2 horas. Então, vamos observar a letra C, ó. Então, durante 1 hora, a gente tem um crescimento e ao final de 1 hora chega a 100%, ok? Permanece em 100%, olha, por 2 horas, então tá aqui 1, 2 horas, ok? E a partir daqui começa a ter um decrescimento. Então, ele vai crescendo, vai diminuindo, até chegar a apenas 20% da eficácia. Olha aqui, ó, então tá correto, né? Então, ele foi decrescendo aí ao longo desse tempo, chegando a apenas 20% da eficácia. Neste momento aqui, eles administram a segunda dose.
Quando administra essa segunda dose, fala que ele passa a aumentar linearmente e com apenas meia hora, olha, tá vendo só até aqui a metade da hora, ele volta para 100%. Então, é isso que o gráfico está mostrando. E ele permanece nesse 100% por mais 3 horas e meia, olha. 1, 2, 3, mais essa meia horinha aqui. Então, permanece em eficácia máxima por mais 3 horas e meia. Tá ok, mostrado no gráfico também. A partir das 3 horas e meia, ele volta a decrescer e no final do estudo, ele está aqui, ó, a 50% da eficácia. Então, o gráfico da letra C representa perfeitamente o que foi descrito aí na nossa questão. O gráfico correto, letra C. Questão número 6. Após realizar uma pesquisa de mercado, uma operadora de telefonia celular ofereceu aos seus clientes que utilizavam até 500 ligações ao mês o seguinte plano mensal. Então, é um valor fixo de R$ 12,00 para os clientes que fazem até 100 ligações por mês. Caso o cliente exceda essas 100 ligações, vai ser cobrado um valor adicional de 10 centavos por ligação, a partir da ligação 101 até a ligação de número 300. E caso realize entre 300 e 500 ligações, será cobrado um valor fixo mensal de R$ 32,00. Então, fala com base nos elementos apresentados, quer saber qual gráfico que melhor representa o valor mensal pago nesse plano e o número de ligações feitas. Então, vamos de novo pensar um pouquinho aqui e já eliminar alguns gráficos que não fazem sentido. Bom, nós vamos ter aqui alguns valores que vão ser constantes, né? A gente vai ter um período aí de ligação em que vai ser o valor é constante, é R$ 12,00. Nós já vamos eliminar esse A, porque nós não temos esse valor aqui. Esse valor, se ele fosse representar, tipo, cada ligação custa 50 centavos e quanto mais você liga, mais você paga. Isso aqui não mostra que tem um determinado número de ligações que é constante. E também não começa do zero. A gente já viu que nós vamos começar pagando a partir de 12, né? Então, quando a pessoa pega o plano, o valor fixo que inicia o pagamento é em R$ 12,00. Então, isso já elimina o A, também já elimina esse E aqui. Aqui começou em 12, mas esse aqui mostra que tem um crescimento. No gráfico ele não mostra um período de ligações em que o valor é R$ 12,00. Ele mostra uma coisa que começa em 12 e que vai crescendo. Então, a letra D também está eliminada. Então, a nossa resposta correta vai estar entre o gráfico da B ou da letra C. Vamos analisar o gráfico da letra B e ver se ele está de acordo com o que é descrito. Então, o plano começa da seguinte maneira. Eu começo pagando R$ 12,00 até 100 ligações. Tá ok, né? Olha, se eu faço 100 ligações, eu pago R$ 12,00. A partir daí, se eu passar de 100, da 101 em diante, eu vou pagando 10 centavos para cada ligação. Então, quanto mais eu ligar, quanto maior o número de ligações, maior vai ser o valor que eu pago. E isso vai crescendo até 300 ligações. Tá vendo? Então, tá ok também. A partir daqui, da 301 em diante, até chegar em 500 ligações, eu volto a pagar o valor fixo que foi colocado lá de R$ 32,00. Então, esse gráfico ele descreve bem isso que está sendo feito, isso que foi colocado nesse plano, né? Até 100, eu tenho um valor fixo de R$ 12,00. Se eu ultrapasso esse valor fixo de 101 ligações até as 300 ligações, eu tenho que pagar 10 centavos por cada ligação. Então, quanto mais eu ligar, mais eu vou pagar. E quando chega lá no final, né, de 301 até as 500 ligações, eu volto a pagar outro valor fixo. Então, eu tenho um valor fixo, que é constante, um valor que vai ter um crescimento e outro valor que vai ser também fixo, né, constante. Então, a nossa letra B está correta. Vamos analisar a letra C ali, só para ver no que ela não representa aí a questão que foi descrita. Então, aqui o gráfico da letra C, ele vai estar incorreto por quê? Inicia-se no 12, ok. Tem o valor fixo até as 100 ligações, ok também. Da 101 até as 300 aqui, ó, também a gente vai ter esse crescimento, né? Então, pago 10 centavos por ligação. Mas quando chega nessa parte aqui, olha, a gente vê que ele vai dando um crescimento, né? Ele vai aumentando também. E nós vimos que entre a ligação 301 até 500,
o valor é fixo, ele tem que ser constante. Então, a gente tinha que ter algo nesse sentido, igual tinha lá na B. Né? Então, a letra C aqui não descreve, letra B, aí para vocês verem, é a nossa resposta correta da questão número 6. A questão número 7, para a gente finalizar aí o PET volume 6 de matemática, ela diz que devido ao aumento do fluxo de passageiros, uma empresa de transporte coletivo urbano está fazendo estudos para a implantação de um novo ponto de parada em uma determinada rota. A figura mostra o percurso indicado pelas setas realizado por um ônibus nessa rota e a localização de 2 de seus atuais pontos de parada representados por P e esse Q. Então, está aqui a figura representando os 2 pontos, o ponto P e o ponto Q. A questão prossegue, ela diz que os estudos indicam que o novo ponto T deverá ser instalado nesse percurso entre as paradas já existentes, P e Q, de modo que a distância percorrida pelo ônibus, né, entre o ponto P e T tem que ser igual à distância que ele vai percorrer entre o ponto T e Q. Então, de acordo com os dados, as coordenadas do novo ponto devem ser... Então, vamos voltar aqui para a nossa figura. Então, nós temos o ponto P aqui, nossa primeira parada, e temos aqui o ponto Q. Nós vamos medir a distância que o ônibus percorre entre P e Q. Então, eu percebo que o P, olha, ele já está nesse ponto 30 aqui, olha, da rota que esse ônibus faz, né? Então, nós temos que essa distância de P até essa parte aqui, onde ele vai começar a subir para a rua B aqui, nós vamos ter uma distância de 520. Não fala se é metro ou quilômetro, né? Mas então, nós vamos ter os 550 menos esses 30, que é onde está localizado o ponto P. Então, nós vamos ter uma distância percorrida aqui de 520. Nesse caso, desta rua aqui, entrando na B e subindo, a gente vê que ele já também começa, olha, nesse ponto 20 aqui. Ele já está essa rua A, ela está posicionada nessa altura 20 do eixo do Y aqui. Então, esta distância aqui até o ponto Q, ela vai ser de 300, né? São esses 320 aqui, menos os 20 de onde ele inicia. Então, 300. Ou seja, a distância que tem que ser percorrida, né, que a gente vai dividir aí para saber onde tem que ficar esse ponto T, vai ser 520 mais 300. Isso vai dar 820 e nós dividindo esse valor por 2, já que a distância, né, entre o P e o T tem que ser igual à distância entre T e Q, então nós vamos chegar à primeira medida aí de 410 metros, ou unidade medida, eu acho que não está em metro não. Aí o que acontece? Nós vamos localizar isso aqui agora nesse plano. Deixa eu limpar isso aqui. O que nós vamos fazer? Esse 410, vocês percebam que vai estar ainda nessa rua A, concordam? Vai estar entre esse ponto P e esse 550 aqui nesta rua A. Mas o que acontece? Para a gente posicionar ele nessa rua A, que representa o eixo do X, nós temos que somar esse pedacinho que ficou aqui, né? Porque o ponto está aqui, mas o ônibus percorre toda essa rua. Então, nós vamos ter os 410 mais os 30. Correto? Então, nós vamos ter que o ponto P vai estar localizado aqui no eixo do X, no ponto 440, né? Então, vamos falar que está por aqui, ó. Vamos dizer que está mais ou menos aqui. É o ponto 440 para o X. Falta a gente determinar a outra coordenada desse ponto, né? Percebam que se eu não sair dessa rua A, eu não subi além dessa posição de 20 aqui do eixo do Y, concordam? Só a partir daqui, olha, chegou aqui a 500. Daqui em diante que eu vou começar a subir e aumentar o valor aí no eixo do Y. Como a distância que nós achamos ainda está nessa rua A, ainda está nesse eixo X, então o outro ponto vai ser o 20. Então, vamos olhar lá nas nossas opções e ver a resposta correta. Então, tá aqui, olha, a resposta que encaixa aí na nossa resolução é a letra E. Vai estar nos pontos 440, né, aqui no eixo do X, e 20 no eixo do Y. Então, com essa questão, eu encerro aqui o nosso vídeo de correção. Espero que vocês tenham gostado.
curtam, compartilhem, se inscrevam aqui no canal, ativem os sininhos. Nós temos ainda mais alguns pets para serem lançados, né? E todas as correções vão ser disponibilizadas aqui no canal. Bons estudos e até a próxima!